quando eu me casei com o João, ele já não, ele bebia pouco. E eu nunca imaginava que as coisas iam mudar. Mas quando nós casamos, daí ele começou a aumentar no alcoolismo. E ele, no fundo mesmo, ele já era um alcoólatra, mas eu não sabia. E aquilo foi 8 anos. Ele bebia muito, ele chegava em casa, o café da manhã dele era já a bebida. Só que eu não conhecia Jesus na época, então para mim era mais difícil. Mas eu pedia para Deus, eu só dizia: Senhor, ajuda, né? Deus, ajuda. Mas aquela ajuda parece que nunca vinha, e os anos iam se passando. E ele cada vez se aprofundando mais no alcoolismo, né? E era quase todas as noites ele chegando em casa, sendo carregado por pessoas. E eu nunca ia dormir antes que ele chegasse em casa. Eu sempre esperava ele chegar primeiro para depois eu ir me deitar, porque eu sabia que alguém ia trazer ele e ele ia precisar de ajuda. Porque no casamento a gente tinha jurado, né, perante Deus e as testemunhas, que era na alegria e na tristeza. E para mim, naqueles momentos, era de muita tristeza, porque ele vinha embriagado para casa, né? Então eu tinha que estar esperando para dar essa ajuda a ele. E isso foi anos e anos, né? E até que chegou um ponto que ele disse que o nosso casamento estava tudo acabado. Daí eu falei para ele que não, que ele tirou aliança, ele disse que não queria mais nada comigo e tudo. Ele disse que estava tudo terminado ali, que eu era jovem, que eu podia arrumar outro homem. Mas eu falei para ele que não era isso que me interessava, outro homem na minha vida. Que nós tínhamos colocado, né, através de Deus, nós tínhamos colocado 2 filhos no mundo, e que aqueles filhos eram meu e dele, que não era só eu que ia cuidar das crianças, mas ele junto comigo, né? E quando ele pediu a separação, passou 2 meses, acontece um acidente com o nosso filho de 2 anos e 8 meses, o Tiago. E essa criança morreu no mesmo dia, né? Foi queimado com álcool, numa brincadeira deles ali, e queimando formigas e tudo, e o álcool pegou fogo no corpo dele, e ali ele partiu. E naquele momento que aconteceu essa morte e tudo, o João não tocou mais em separação. E passou mais ou menos um mês e meio, nós fomos para a igreja, uma igreja evangélica perto de casa, que nós nunca queria saber de igreja evangélica, porque eram crentes e isso e aquilo, a gente nunca quis saber disso. Mas depois da morte do Tiago, aconteceu algo diferente, a gente, né, se interessou para ir numa igreja. É que a gente, depois que aconteceu o acidente, a gente queria saber o porquê que aconteceu aquilo, né? A gente ficava com aquelas perguntas: por quê? Por que o meu filho? Por que o Tiago, 1 ano e 8 meses, quando eu podia... 2 anos. Com 2 anos e 8 meses, né? Eu dizia, tem tantas pessoas velhinhas aí, doentes, sofrendo, por que não eles? E logo o meu filho, que era sadio né, tudo, de por que foi ele? Eu nunca tive resposta para isso, né? E eu vivia no cemitério todos os dias. Eu ia do trabalho para casa, era caminho do cemitério. E eu passava ali, chorava e falava com ele, até que um dia eu li uma frase que diz assim: nunca coloque um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Então, a partir de que eu li essa frase, eu parei então de fazer perguntas. E daí, quando a gente recebeu um convite, né, para ir para a igreja, nós fomos na Assembleia de Deus, lá no bairro Mirim, até lá de Guaratuba, e a gente foi para esse culto, e a Melinda ainda disse para mim que eu tinha cigarro, né, porque eu trabalhava de gerente do supermercado, e o cigarro de subir, eles me avisavam antes, então eu já comprava 3, 4 pacotes, né, para poder
de ter o preço velho do cigarro, né? Que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E bebia das 6 da manhã até as 3 da madrugada. Uau! E essa era a minha vida, né? E depois, então, que a gente foi para a igreja, naquele culto, acho que foi numa quarta-feira, né? Numa terça-feira, eu penso, à noite, e o pastor Epaminondas, já falecido, né? Ele estava pregando, e ele leu o versículo, né? Que nos diz assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo ficou gravado na minha mente até hoje, né? E a partir da hora que ele acabou de falar aquilo, na pregação e tudo, eu saí chorando do meu banco, parece que eu estava sendo levado. E fui até a frente e aceitei Jesus. E a partir daquele dia, eu não fumei mais. Levei meus pacotes de cigarro de volta para o supermercado, tirei da minha conta, né? Que tinha marcado. Depois disso, então, como eu te falei, né, da bebida, eu comecei a beber criança já e bebia muito. Eu abria o supermercado às 6 horas de manhã e já começava na cerveja. E às vezes, quando eu estava nervoso por causa do trabalho e de muita incomodação assim, eu fazia de copos grandes, daqueles duplos de caipirinha, né? Era vodka e de bebida forte mesmo. Eu passava o dia, depois eu fechava o supermercado às 9 horas da noite e dali eu ia para o bar, do bar do Silvestre, era um bar que tinha ali perto, e eu ficava jogando sinuca, né? E bebendo até as 2, 3 horas, às 3 horas. Aí quando eu não dava mais conta, as pessoas que me levavam, me deixavam lá na porta de casa. E a Melinda que me puxava. Era como assim, ó, a encomenda está aqui, ela vinha lá, arrastava para dentro. Uau. E ela me botava para dentro, né? Mas uma coisa que também, ela toda vez que eu chegava daquele jeito que me trazia um bêbado, ela me botava na cama. Ela nunca me deixou eu fora da cama, né? Então é sinal que ela amava mesmo, né? E ainda ama. Ainda ama. Onde é que... E por eu ter bebido tanto, né? Bebia daquele jeito, eu não conseguia mais ter vontade de vir para casa. Às vezes eu vinha de bicicleta. Até há pouco tempo eu fui ver no YouTube como é que um bêbado chegava em casa de bicicleta. Às vezes eu ia para casa de bicicleta e não entendia como é que eu chegava, né? Então eu fazia muito vexame, assim, quando eu bebia, aprontava muito. E uma vez eu tentei um suicídio, me joguei de cima do Morro do Cristo, lá da cidade onde a gente morava, Guaratuba. Tinha um bar e tinha aquelas coisas, pé grande assim, que ele era lá no alto, eu bêbado, eu me joguei lá de cima do bar, lá embaixo, nas pedras. Uau. Mas não... Foi Deus mesmo que já estava me segurando. Daí até foi o sargento Rubens quem veio me socorrer naquela vez, né? E às vezes eu bebia muito, aprontava, saía da lanchonete que meu cunhado tinha também, que a gente morava em frente ao mar. Às vezes eu falava que ia me matar, corria para a água. Eu sempre fazia as coisas erradas, né? Nos momentos que os meus cunhados mais precisavam de mim, eu bebia demais. Eu fazia muita coisa errada mesmo. Aí quando nós, então, tivemos um encontro com Jesus, como a gente já disse, né? Parei de fumar, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Foi liberto no mesmo dia. Ele foi liberto no mesmo dia. Agora a bebida eu ainda fiquei mais ou menos 1 ano bebendo, mas eu bebia escondido dos irmãos, daí eu não queria que a igreja soubesse que eu bebia, né? Poxa. Mas eu bebia uns pouquinhos assim, e também parei de ir no cemitério, que eu vivia lá todos os dias, porque eu vi que não adiantava mais eu estar ali à procura de nada disso, né? E a transformação foi tanta, né? Que daí quando eu parei de beber, parei de fumar, a minha vida mudou, como diz, da água para o vinho. Em casa, né? Nós tivemos o relacionamento através de casado voltou como era, né? E foi uma bênção até aqui. Agora, lutas, problemas, todos nós temos diariamente, né? Tem sempre essas coisas, mas
Porque muitas vezes a gente, né, como diz, faz aquele juramento na alegria e na tristeza, que eu pego muito essa parte, mas quando vem, como diz assim, quando está indo tudo bem, né, claro que o casamento vai uma maravilha, né, mas quando vem as lutas, vem as tribulações, as pessoas, muitas caem fora, né, e eu acho que é ali que é a prova do amor verdadeiro um pelo outro, é quando vem as provas de permanecer junto, permanecer fiel um ao outro.